Olá, bom dia, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e agora a gente vai começar a nossa live. E o que será que nós iremos falar? Agora nós iremos ler o livro continuando, né, a chave para a teosofia, da teosofia de Helena Blavatsky, e então entendermos aí os aspectos que levaram a várias novas formas de ver a espiritualidade. Então, a Helena Blavatsky, ela revolucionou o mundo espiritual. Então, a gente estava vivendo em uma época onde tinha a igreja católica dominando tudo e vários grupos ocultistas querendo estudar formas diferentes de viver a sua espiritualidade. A Helena Blavatsky então constrói um grupo de estudos, aí eles vão atrás daquilo que é essencial em cada religião e formam a teosofia, que se torna depois tem muita ligação com os conceitos que surgem depois da nova era, também questões como universalismo, né, e também grupos nazistas se aproveitam dos pensamentos de Helena Blavatsky e da ascensão que ela estava tendo para criar sistemas aí extremamente preconceituosos, né? Então a Helena Blavatsky mexeu com a estrutura social quando ela trata desses assuntos de espiritualidade de uma visão um tanto quanto metafísica, um pouco mais para o metafísico, espiritual e filosófico do que de fato dogmático ou na busca, por exemplo, Aleister Crowley estava muito ligado aos seus próprios prazeres, às suas próprias coisas mais dos homens, né? Os homens elitistas, quando eles começam a estudar o ocultismo, eles estão mais ligados a eles, né? Ao ego deles, do que necessariamente a luta política em si. Então, o que acontece? A gente vai vir aqui, coloca aqui. Aí aqui, certo? Vamos pra vinheta e aí... Não, aí eu coloquei errado, tem que tirar. Pera, tira aqui. Tá, tira isso aqui. Opa, meu gatinho. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo e aí agora eu vou vir aqui. 1, 2, 3 e vai a vinheta. Pronto. Tá desligando o som, né, toda hora. Mas tudo bem. Aí então a gente vai continuar a leitura. Ela tá fazendo perguntas e respostas. E a gente vai ver a questão da Helena Blavatsky, né? É interessante porque hoje em dia tem grupos, né, de homens masculinistas aí, né, que eu nem vou citar o nome, que fica blasfemando o nome da Helena Blavatsky, fazendo nazismo neo-esotérico, né, utilizando o nome da nossa querida. E aí, então, a gente vai ler e ver o que ela estava dizendo sobre as coisas. E até agora eu tô super curtindo tudo que ela tá falando. Tirando assim, né, a parte de acreditar que existia uma sociedade mais pura, mais evoluída, moralmente, essa parte eu não sei se me apetece muito, porque eu acredito que a sociedade ela é orgânica e ela sempre foi muito visceral às comunidades. Acredito que já teve comunidades mais matriarcais e aí sim evoluídas, né? Mas não, como eu posso dizer, não é bem evoluída, né? No aspecto assim de uma moral bem construída, mas simplesmente relacionamentos melhores, e dessa a gente vai tendo sabedorias de várias comunidades ancestrais, mas acreditar que existia uma que era perfeita ou mais... Aí essa parte eu não concordo, porque eu não sei, né? Vamos ver se ela me convence, né? Vai que ela me convence. Lembrando que não é a mesma coisa que os nazis, né? Na época da Helena Blavatsky não tinha essas coisas. E ela era contra a violência, ela era a favor até de acabar com a escravidão, né? Então, por mais que ela tivesse as limitações dela, ela lutava muito pela liberdade e pelo humanismo. Acredito eu que ela jamais aceitaria o que aconteceu com o nazismo. Então,
A visão dela de um grupo é as hipérbolas, né? Eles acreditavam que existia paraísos na Terra. Cidades paraísos. E aí ela ia atrás dessas. Aí muitos pensavam sobre essas cidades ideais, organizadas e tal, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Vou começar a falar aqui. Ai, Lu, você é um anjo na minha vida. Às vezes eu fico pensando, será que eu vou ficar sozinha hoje? Aí você aparece. Eu sou muito insegura, sabe? Eu sou bastante insegura. Mas eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelo projeto. Então, aí o que acontece? Eu tenho que sempre colocar isso na minha cabeça. Pode só estar eu, né? Mas tem a Lu, então eu estou feliz. Né? É muito bom ter pessoas, amigas do nosso lado. E também estou muito feliz com a indicação que o canal do Eduardo, né, anti-imperialista, fez ontem pra mim, mas eu vou fazer um vídeo legal pra ele, então não vou falar muito. Obrigada, Lu, muito obrigada. Ai, meu Deus, vamos que vamos? Vamos que vamos, então. Aí a gente vai fazer a gente vai continuar essa leitura, né? Vamos ver o que vai dar, mas vai que de repente ela também falou algo errado, muito errado, né? A gente vai lá e desconstrói a ideia dela e tudo mais também, afinal ela é um ser humano, né? Mas até agora eu não vi nada extremo e pelo contrário, enquanto Aleister Crowley falava coisas absurdas, né, de maldade com as pessoas, e ele foi vangloriado como um deus, a Helena Blavatsky falava sobre paz e amor, acabou, né, tomando aí umas dores que não era dela, ou quer dizer, pegando coisas que, né, que ela não merecia. Então vamos lá. O que a sociedade teosófica moderna não é? Portanto, outra coisa. Terça-feira, a agenda do canal é terça-feira, espiritualidade, quinta-feira, política e sexta-feira é sobre liberdade do prazer. E aí, então, a gente trata de dignidade humana, tá? Então, já é mais questões voltadas ao ser humano, né? Então, vamos lá. Portanto, aí pergunta, né? A gente está num questionário de perguntas e respostas. O entrevistador pergunta para Helena Blavatsky. Portanto, não são essas doutrinas um renascimento do budismo, nem estão decalcadas na teosofia neoplatônica? Helena. Não, mas o melhor meio de contestar suas perguntas é citando um apontamento sobre a teosofia, lido na Convenção Teosófica em Chicago, abril 1889, pelo Dr. J.D. Bugg, MST. Nenhum teosófo se expressou ou compreendeu melhor a verdadeira essência da teosofia do que o fez nosso estimado amigo Dr. Bugg. A Sociedade Teosófica foi fundada com a finalidade de difundir as doutrinas teosóficas e promover e favorecer a vida teosófica. Não é esta sociedade a primeira com este intento. Tenho em meu poder uma obra intitulada Transações Teosóficas da Sociedade Filadélfica, publicada em Londres no ano de 1697, e outra chamada Introdução à Teosofia, ou seja, a ciência do mistério de Cristo, quer dizer, a divindade, natureza e criatura. Compreendo a filosofia de todos os poderes em ação na vida, mágicos e espiritual, formando um guia prático para a pureza e santidade mais sublimes, e a perfeição evangélica para adquirir a visão divina e as santas artes. Eita! E as santas artes. Vai. Vai. Ele é bem, né? Esse é bem assim mesmo. Aí foi. Angelicais. Nossa, ele tá bem no celeste mesmo, né? Então a busca aqui é por essa sensação celestial em si. Poderes e outras prerrogativas da regeneração. Publicada em Londres em 1855, com a seguinte dedicatória:
Aos estudantes das universidades, colégios e escolas da cristianidade, aos professores de ciências metafísicas, mecânicas e naturais em todas as suas formas, aos homens e mulheres do magistério da fé fundamental ortodoxa, aos deístas, arrianos e swedenborgianos e demais credos imperfeitos e mal fundamentados, racionalistas e céticos de qualquer espécie, aos maometanos, judeus e patriarcas orientais, versados e de julgamento reto, mas especialmente ao ministro e missionário evangélico, tanto os dos povos bárbaros como os intelectuais. É humilde e afetuosamente dedicada esta introdução à teosofia ou ciência dos princípios e mistérios de todas as coisas. No ano seguinte, 1856, publicou-se outro livro de 600 páginas, Miscellâneas Teosóficas. Miscellâneas Teosóficas. Que engraçado falar essa palavra. Esta obra teve apenas 500 exemplares, destinados à distribuição gratuita em bibliotecas e universidade. Já pensou em encontrar esse livro? Deve valer uma grana hoje, né? Vocês assistiram em Trato Feito? Sabe Trato Feito? No Trato Feito, tem um... Eles ficam pegando os exemplares, né? E vendendo, e às vezes tem uns exemplares que custam 50 mil dólares, umas coisas assim. Deve valer alguma coisa, porque só foram, quantos? 500 exemplares da primeira onda da igreja. Então, ó, esses movimentos primitivos foram numerosos e nasciam dentro da igreja. Cadê? Com pessoas de grande piedade, zelo e reputação inatacáveis. Peraí. Ai, fico tentando. Inacatáveis. Cadê? Aqui. Todos aqueles escritos revestiam forma ortodoxa, usando expressões cristãs, e como as obras do eminente eclesiástico William Law só se distinguem para o leitor comum, por sua enorme piedade e sinceridade. Todos, sem exceção, tentavam unicamente fixar a origem, explicar o sentido mais profundo e o valor original das escrituras cristãs e expor e estimular a vida teosófica. Logo, essas obras foram esquecidas e hoje em dia são geralmente desconhecidas. Tentaram reformar o clero e reviver a verdadeira piedade, e sempre foram mal recebidas. Uma só palavra, heresia, jogava-as no esquecimento como a todas as utopias semelhantes. Na época da Reforma, João Reuchlin tentou o mesmo objetivo, sem resultado, apesar de ser amigo íntimo e confidente de Lutero. A ortodoxia jamais quis ser ilustra. Então, eu acho que o que ele está querendo dizer assim é que teve muitas sociedades, né, muitas pessoas que tentaram mudar as questões sociais e tudo mais, né, tentaram mudar as coisas, mas dentro da igreja. Então, trazer uma nova forma, menos hierárquica para dentro das igrejas, né, através de buscar realmente a palavra do amor, e essas pessoas foram chamadas de hereges. A gente vê, não sei se vocês sabem, mas o primeiro anarquista de fato mesmo, que foi anarquista, sem a palavra anarquismo, mas já levando a ideia de destruir a hierarquia e fazer uma sociedade melhor, foi um padre do século XVI, né, que ele leu a Bíblia, entendeu e começou a não pedir mais dízimo e a vender as coisas da igreja e a falar pra gente alimentar as pessoas, até que ele foi excluído da igreja, obviamente. Então, sempre que aparecem pessoas tentando melhorar o sistema, né, são excluídas. Sempre se disse a esses reformadores, como ocorreu com Paulo Festus, que a instrução demasiada tornara-os loucos.
e que seria perigoso seguir adiante. Apesar da verbosidade que nesses escritores era devida em parte ao costume, à educação e também ao freio do poder secular, e voltando a questões principais, pode-se dizer que esses escritores eram teosóficos no seu mais rigoroso sentido, e só se referem ao conhecimento do homem sobre sua própria natureza e a vida superior da alma. O presente movimento teosófico tem sido acusado algumas vezes de tentar converter o cristianismo ao budismo, o que significa simplesmente que a palavra heresia perdeu sua força e renunciou ao seu poder. Então, é isso aí, né? Ficar comparando a teosofia com o budismo. Mas como a Helena Blavatsky disse, o budismo tem características que a teosofia acrescenta nas suas teorias, mas que a teosofia tenta abranger mais ainda uma essência, é como se buscasse uma essência universal em todas as religiões, né? E depois isso, aqui no Brasil tem um filósofo, vou chamar assim, que fala sobre a ciência da conscienciologia, né? Tava recebendo umas coisas da minha sobrinha, mas estou aqui. Obrigada, Lu, obrigada. Tava recebendo umas coisas da minha sobrinha. Olha lá. Em todas as épocas... em todas as épocas existiram indivíduos que compreenderam mais ou menos claramente as doutrinas teosóficas e as aplicaram em sua vida particular. Essas doutrinas não pertencem exclusivamente a religião alguma e não estão relacionadas de modo especial a nenhuma sociedade ou época. São privilégio de toda a alma humana. A ortodoxia deve ser interpretada por cada um segundo sua natureza, de acordo com suas necessidades peculiares e sua própria experiência. Isso vai explicar porque aqueles que imaginam ver na teosofia uma nova religião buscam em vão seu credo e seu ritual. A lealdade à verdade é seu credo, e honrar cada verdade por seus atos, seu ritual. As massas compreendem muito pouco esse princípio de fraternidade universal e rara vezes reconhecem sua importância transcendental. Provam-no a diversidade de opiniões e falsas interpretações sobre a sociedade teosófica. Esta sociedade foi organizada sob o princípio único da fraternidade essencial do homem, como acabo de demonstrar, ainda que breve e imperfeitamente. Tem sido atacada porque é considerada budista e anticristã, como se pudesse ser as duas coisas a um só tempo. Precisamente quando ambos, o budismo e o cristianismo, conforme foram estabelecidos por seus inspiradores fundadores, consideram a fraternidade como o ponto essencial e único da doutrina e da vida. Também consideram a teosofia como uma coisa nova no mundo, ou tudo como um antigo misticismo disfarçado com um novo nome. Embora sendo verdade que muitas sociedades fundadas nos princípios de altruísmo ou fraternidade essencial e unidas para defender esses princípios tiveram vários nomes, não é menos certo que muitas delas foram também chamadas teosóficas, e seus princípios e objetivos eram os mesmos, os mesmos desta atual sociedade que tem este nome. Em todas essas sociedades, a essência da doutrina foi sempre a mesma, e tudo o mais incidental. Embora seja fato que muitas pessoas se fixem no acidental e descuidem o essencial. Não é possível contestar melhor ou mais explicitamente suas perguntas do que como o faz um homem que é um de nossos mais apreciados e sinceros teosófos. Então, aqui tentando explicar mais ou menos a diferença do budismo, né, e da teosofia. Então, ela diz aqui que, eu acredito, né, o autor dessa pequena descrição, de que da mesma forma que eles falavam que era heresia, né, as pessoas falarem de espiritualidade fora da igreja, ou que reforma a igreja, né, ou até mesmo contra a igreja, agora eles falam que então você está querendo se assemelhar a outras filosofias, sempre tentando associar alguma instituição, talvez.
Aí a pergunta, né? Sendo assim, qual o sistema que adotam além da ética budista? Aí, nenhum. E todos. Não estamos ligados a qualquer religião ou filosofia especial. Escolhemos o bom que em cada uma encontramos, que é o princípio da universalidade. Mas é necessário que se repita aqui que a teosofia, como todos os sistemas antigos, está dividida em duas partes, a esotérica e a esotérica. Então, esotérica com X, esotérica com S. Em geral, os membros da teosofia podem professar a religião ou a filosofia que acharem mais conveniente, sempre que simpatizam com um ou mais dos 3 objetivos da associação e estejam dispostos a defendê-los. A sociedade é uma corporação filantrópica e científica para a propagação da ideia de fraternidade no terreno prático e não no teórico. Não importa que os membros sejam cristãos ou muçulmanos, judeus ou zoratristas, budistas ou brahmanes, espiritualistas ou materialistas, mas cada membro tem que ser um filantropo ou um estudante investigador da literatura ariana e outros antigas, ou dedicar-se às ciências psíquicas. Eu estava vendo, né? Meu nome é Ariadne. Ariadne deu a origem para o nome Ariane e Adriana. Mas daí eu fiquei, será que tem alguma coisa a ver com ariano, sabe? Coisa ariana, assim, né? Daí quando eu fui ver que, na verdade, Ari significa valente. Ari. Significa valente, né? Significa corajoso, honrado. E aí Ariadne significa pureza. Aí eu fiquei tipo, sacra, né? Será que tem alguma coisa a ver? O chat falou que não tem nada a ver, assim, que é só coincidência, sei lá. Porque são palavras sânscritas, né? E aí que a palavra ariana é uma palavra sânscrita, que daí então aí tem essa origem que é de valente, pureza e tudo mais, né? E outras antigas, ou dedicar-se às ciências psíquicas, numa só palavra. Então, e outras antigas. Então, a ariana aqui não é a ariana do que os da alemão falava, que eles eram os puros, os alemães nazistas falavam que eles eram os puros, né? Tadinho dos alemães, né? Que eles não é o povo alemão, né? Alguns grupos daí, né? Que usurparam dessa palavra e colocaram um sentido que eu acredito que não é o mesmo que a Helena Blavatsky aqui, tá? Então, não vão com a mente nós. Quando a gente vai ler um livro de 1889, a gente não pode pegar os nossos paradigmas e tentar colocar no livro, né? Então é a mesma coisa que acontece com a dificuldade de ler a Bíblia, porque se a gente vai ler a Bíblia, se a pessoa chegar pra mim e falar, ai, Ari, eu já li a Bíblia toda, deu quando? Quando eu tava na igreja, então eu vou falar, então você não leu a Bíblia. Porque você leu ela toda na versão e visão, né, distorcida de lá de dentro. Tem que ler a Bíblia com a visão de que tentando tirar da cabeça tudo que significa as coisas de hoje para as coisas que eram daquela época. Difícil, não é fácil ler assim coisas muito atemporais, né? Então, aqui, aí será que Ariadne tem a ver com... Porque daí eu gosto de pensar que é uma valente pura. Valente cristalina eu sou. Nossa. Ei, tudo bem, vai. Aí, se possível, a realização de um dos seus objetivos do programa, pelo menos. De outra maneira, ingressar como membro ou dedicar-se às ciências psíquicas. Então, lembrando, então a teosofia, ela não é de cunho esotérico, então eles vão acreditar em poderes psíquicos e, pelo que eu entendi também, ela acredita em seres de consciências elevadas, né? Então ela tem essa parte esotérica que é mais sobrenatural, por isso que ela não vai ficar só na metafísica, lembrando, né? A metafísica é o estudo da filosofia do ser humano além da matéria, por exemplo, que não necessariamente é sobrenatural, Então, por exemplo, se eu falar assim, o universo é eterno,
Isso é metafísica, porque a gente não sabe se o universo é eterno, né? A gente tem as perspectivas. Então, por que existe vida no universo? Isso é metafísica, mas não é esotérico, né? Então, o que é o tempo e o espaço para o ser humano? Qual que é a perspectiva do infinito para o ser humano? Então, isso são metafísicas não esotéricas, que não é sobrenatural. Agora, a gente tem a metafísica esotérica, que daí vai dizer, existe uma consciência superior que rege tudo. Aí já é uma metafísica, por quê? Porque está querendo relacionar o ser humano, né, a uma ideia que ele não tem os sentidos apurados para receber essas ideias, por assim dizer. Né? Não sei. Eu acredito que tem, assim, eu não posso negar, porque eu já fui ajudada muito pelos espíritos e é verdade. E tem os poderes psíquicos também. Aí as pessoas não acreditam nos poderes psíquicos, mas usa. Eu descobri essa semana isso. Enfim, tudo bem. Aí, né, bruxinha Lu também. Então, vamos lá, né? Ficar esperta. Aí, vamos ver, se possível, a realização de um dos objetivos do programa, pelo menos. De outra maneira, ingressar como membro não teria razão de ser. Assim é a maioria da sociedade esotérica, formada por membros ligados e independentes. Estes podem chegar a ser teosófos, de fato ou não. São membros por pertencerem à sociedade, mas esta não pode convencer em teosófo a uma pessoa que não tem o sentido das coisas divinas, ou que aprecia as coisas da teosofia de uma maneira muito particular, sectária, se é que se pode usar essa expressão, ou egoísta. Eita, tipo, para ganhar as coisas só para si, né? O ditado, generoso é quem faz generosamente. Pode parafrasear este caso e diríamos, é teósofo todo aquele que vive e pratica a teosofia. Aqui embaixo tem uma explicação. Membro ligado é o que faz parte de uma rama da ST. E membro independente é o que pertence à ST. Sociedade Teosófica, né? Tem seu diploma expedido pela sede central, mas não está filiado a nenhuma rama ou grupo. Então, a teosofia é uma seita, né? Parece que então tem as instituições dentro da teosofia e aí as ramas, e aí você pode se ligar a algum, ou você pode só ir receber as informações, pelo que eu entendi, sem praticar de fato os rituais ou acreditar no psíquico e coisas assim. Eu acho que ela está querendo ir para esse caminho, né? Que existem aqueles que praticam a teosofia. Então, por exemplo, você é budista, mas daí você não acredita, porque tem vertentes budistas que não têm crenças no sobrenatural, né? Acredita só na terra e na harmonia da terra e trabalhar dessa maneira o autoconhecimento aqui e agora. Contudo, tem também contudo tem também os budistas que já são mais esotéricos, que acreditam em coisas psíquicas e sobrenaturais. Então ela está querendo dizer mais ou menos nesse caminho. Pergunta: o que foi dito, segundo se entende, refere-se aos membros do círculo externo. Mas como é quanto aos que se dedicam ao estudo esotérico da teosofia? São estes os verdadeiros teósofos? Aí, resposta: não necessariamente, a menos que tenham dado provas de que possam ser assim considerados, entraram em um grupo interior e se comprometeram a observar, tão estritamente quanto lhes seja possível, as regras do círculo oculto. Esta é uma empresa difícil, uma vez que a primeira e principal das regras é a renúncia completa de própria personalidade, isto é, um membro que se comprometeu. Tem que se converter em um perfeito altruísta, não pensar jamais em si mesmo e esquecer sua própria vaidade e orgulho em função do bem de seus semelhantes, além de seus irmãos do círculo esotérico. Se pretende tirar proveito das instruções esotéricas, sua vida será de abstinência em todas as coisas, de abnegação,
e estrita moralidade, cumprindo com o seu dever com relação a todos os homens. Os poucos teósofos verdadeiros com que contam a sociedade teosófica encontram-se entre esses membros. Isto não quer dizer que fora da AST e do grupo interior não existam teósofos. Há em número muito maior do que geralmente se acredita, e seguramente muito mais que entre os membros do círculo externo da sociedade teosófica. Pergunta: neste caso, a qual a vantagem de pertencer à chamada sociedade teosófica? Onde está o estímulo? Qual é o móvel para isso? Nenhum, exceto a vantagem de obter instruções esotéricas, as doutrinas puras e verdadeiras da religião da sabedoria, e se cumpre realmente o programa, gozar do grande apoio do auxílio mútuo e da simpatia. A união é a força, a harmonia e os esforços simultâneos, bem dirigidos, fazem milagres. Este tem sido o segredo de todas as associações e comunidades desde que a humanidade existe. Olha que bonito, né, o que ela disse, né? A união é a força, a harmonia e os esforços simultâneos bem dirigidos fazem milagres. Bem, até agora ela está linda. Pergunta: mas por que não pode um homem da inteligência... Mas por que não pode um homem de inteligência bem equilibrada e de propósito sincero, de indominável energia e perseverança, chegar a ser ocultista e até adepto, trabalhando sozinho? Aí ela diz: pode conseguir, mas existem 10.000 probabilidades contra uma, de que falhará em sua empresa. Uma razão existe entre muitas outras. É a de que não se encontram em nossos dias livros sobre ocultismo ou tetúrgia, que revelam os segredos de alquimia ou da teosofia da Idade Média. Em linguagem vulgar, todos são simbólicos ou parabólicos, e como foi perdida a chave no Ocidente há muitos séculos, como pode alguém conhecer o significado exato do que lê ou do que estuda? Esta é o maior perigo que conduz à magia negra, inconsciente, ou ao mediunismo irremediável. Quem não tiver um iniciado por mestre, melhor que abandone este perigoso estudo. Eita, sabe o que é interessante? Mano, hoje a gente tem as informações, né? Imagina você viver numa época em que para você ter as suas respostas, você tem que vasculhar livro por livro, e ainda não tem pessoas de segurança que você possa conversar sobre o tema, e ainda as mulheres não podem nem estudar. Nossa, seria, acho que, pra eu que sou uma pessoa que ficou a vida inteira atrás de perguntas e respostas, obrigada por ter nascido nessa época. Obrigada por ter nascido nesse país que eu posso estudar. Nossa, imagina você ficar a vida inteira com as mesmas perguntas sem conseguir responder. Eu respondi todas as minhas perguntas. Yes! Ai, meu Deus, tem que lutar pela liberdade das mulheres, porque elas merecem saber das coisas, né? Imagina ter que depender de... Por isso, porque daí a pessoa tinha perguntas e ela ia fazer pro Aleister Crowley e se lascava nos cultos dele, né? Imagina, ainda tinha esse perigo, porque saber das coisas, você tinha que dar sua vida para ter as respostas. Nossa, que coisa, não? Ainda bem que a gente tá que a gente tem as respostas e tem pessoas tão legais dando essas, sabe, fazendo pesquisas, e fornecendo as respostas e fazendo coisas tão legais. Nossa, a gente tá num momento muito bom, de conhecimento. Olhe em volta e observe. Enquanto 2/3 da sociedade civilizada ridiculariza a mera possibilidade de que possa haver algo na teosofia, ocultismo, espiritismo ou na cabala, o outro terço compõe-se de elementos mais heterogêneos e opostos possíveis. Alguns creem no místico e até no sobrenatural, mas cada um crê à sua maneira. Outros se atiram sem nenhum auxílio ao estudo da cabala, do psiquismo e mesmerismo. Mesmerismo
Espiritismo ou qualquer outra forma de misticismo. Resultado: não existem dois homens que pensam da mesma forma, nem que se ponham de acordo com relação a qualquer dos princípios ocultos fundamentais. Ainda que muitos reivindiquem, pretendem possuir a última palavra do saber e queiram fazer crer aos profanos nessas matérias, que são adeptos perfeitos. Não só a carência de um conhecimento exato e científico do ocultismo, acessível ao Ocidente, como da verdadeira astrologia. O único ramo do ocultismo que possui em seus ensinamentos esotéricos um sistema de leis definidas. Senão também que ninguém sozinho pode ter a menor ideia do significado do verdadeiro ocultismo. Alguns se limitam à antiga sabedoria, à Cabala e ao Zohar judeu, que cada um interpreta a seu modo, segundo a letra morta dos métodos rabínicos. Outros consideram a Swedenborg ou a Boehme como a última expressão da mais elevada sabedoria, enquanto outros finalmente veem o mesmerismo, o grande segredo da antiga magia. Todos estes, sem exceção, quando querem levar suas teorias e práticas, caem rapidamente como resultado de sua ignorância. Na magia negra, eu não saberia como colocar outra coisa. Na magia do mal, sei lá, né? Porque essa palavra, né, para isso não é legal. Na magia do mal, vou colocar assim, tá? Para tirar a palavra. Felizes aqueles que se livram, porque acho que vai aparecer mais vezes, né? Felizes aqueles que se livram desse perigo, carecendo como carecem de experiências e critérios que possam guiá-los para distinguir o real do falso. Pergunta. Deixa eu colocar aqui. Pergunta. Isto dá a entender que o grupo esotérico da ST recebe seus ensinamentos de verdadeiros iniciados e mestres em sabedoria esotérica? Resposta: não diretamente. A presença pessoal destes mestres não é necessária. Basta que deem suas instruções a alguns dos que estudaram sobre suas direções durante anos e que consagraram sua vida inteira a seus serviços. Estes podem, por sua vez, transmitir a ciência recebida aos que não tiveram esta oportunidade. E é preferível uma parte da ciência verdadeira a uma massa de conhecimentos não digeridos e mal interpretados. Uma onça de ouro vale mais que uma tonelada de pó. Mais que meio temos para averiguar se a onça é de ouro verdadeiro e não uma falsificação. Boa pergunta, né? Conhece uma árvore por seus frutos, um sistema pelos seus resultados. Enquanto nossos adversários não nos provem que algum estudante solitário de ocultismo, através das idades, converteu-se em um santo adepto como Amônio Sagas, em um Plotino, em um teurgista como Jamblico, ou fez coisas como as que se atribuem a São Germano. Sem mestre, São Germano, ele é da fraternidade branca, né? Eu não gosto muito, assim, quer dizer, não me apetece muito, né? Sem mestre algum para dirigi-lo, e tudo isto sem ser um médium, um iluminista ou um charlatão, então confessaremos nosso erro. Mas até prova em contrário, os teosófos preferem ater-se à lei natural, provada e conhecida da ciência sagrada tradicional. Há místicos que fizeram grandes descobrimentos em química e ciência física, quase penetrando nos domínios da alquimia e do ocultismo. Outros que somente à luz de seu gênio redescobriram parte ou totalmente os alfabetos perdidos da língua do mistério. E são, portanto, capazes de ler corretamente os escritos hebreus. E ainda outros que, sendo clarividentes, puderam entrever passageiros resplendores dos segredos da natureza. Mas todos esses são especialistas. Um inventor teórico, o outro um hebraísta, isto é, cabalista sectário. O terceiro, um Swedenborg moderno, que nega tudo aquilo que está fora da sua ciência ou religião particular.
Nenhum deles pode se vangloriar de haver produzido um benefício universal ou nacional, sem mesmo um benefício para si mesmo, excetuando alguns curandeiros que seriam taxados de charlatões pelo Real Colégio de Médicos e Cirurgiões. Nenhum ajudou a humanidade com sua ciência, nem sequer algumas das pessoas que os rodeavam. Onde estão os caldeus da antiguidade, os homens que realizavam curas maravilhosas, não por meio de encantos ou feitiço, mas pela simplicidade? Onde um Apolônio de Tiana, que curava os enfermos e despertava os mortos em qualquer circunstância? Conhecemos na Europa alguns especialistas capazes do primeiro, mas ninguém capaz do segundo, exceto na Ásia, onde o segredo da yoga, viver na morte, ainda se conserva. Então, será que ela acredita que dá para fazer essas coisas? Será? Então, sinceramente, a resposta para mim dela deixou um pouco a desejar, né? Porque eles perguntaram assim, como que a gente pode fazer para saber a diferença, né, daquele teosófico que tem um bom coração, que está com uma boa, para aquele que que está querendo fazer maldade, né? Ela fala, existem múltiplos pesquisadores e até agora eu não vi nenhum que fez maldade. Eu acho que foi isso mais ou menos que ela quis dizer, mas de uma forma muito bonita, né? Mas não tem como, né? As pessoas, quando elas querem fazer maldade com as coisas, elas vão fazer, né? Não tem como segurar. Olá, Pedro Spinelli, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, já li alguns livros da Madame. Sério? Qual você já leu? Também não boto muita fé nessas coisas como sociedade branca. Então, esse negócio de fraternidade branca, eu acho que é mais ligado na Rosa Cruz, né? Do pessoal da Rosa Cruz. Não é de todo mal, mas também, assim, pelo menos, talvez a minha egregore seria diferente. Eu prefiro mais a egregore da Umbanda, que eu acho linda. Acho que já li esse livro. Esse é a chave da teosofia. Estou me lembrando. Então você pode me ajudar a interpretar ele, porque eu estou interpretando do jeito que eu acho, né? Que eu estou levando aqui. E é isso, né? Esse livro eu escolhi porque é o último da vida dela, que ela resume todas as coisas, pelo que eu entendi. Então, ela tá dando perguntas e respostas, e aí a gente vai entender melhor qual que era o ponto de vista da Helena sobre essas questões, né? Da espiritualidade, e aí também eu já vou falando mais ou menos o que eu penso sobre espiritualidade e as coisas que eu fui estudando na vida. E a gente tentar sei lá, né? Brincar aqui, porque, assim, no canal Espiritualidade Anarquista, toda terça a gente fala de espiritualidade, quinta, política e sexta, liberdade do prazer, dignidade humana. Então, aí agora eu tô falando isso e vou falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em poderes psíquicos? Você acredita que a gente pode, sei lá, viajar na mente? Li esse livro, A Chave da Teosofia, e também A Voz do Silêncio. E tem a Rasgando o Véu, não é? Alguma coisa assim? Achei interessante esse nome. Então, nenhum deles pode se vangloriar... Tá certo. A pergunta, é o objetivo da teosofia criar semelhantes adeptos curadores? Aí a teosofia. São vários os objetivos da teosofia, mas os mais importantes são aqueles que podem contribuir para o alívio do sofrimento humano de qualquer forma, tanto moral como fisicamente, e considerarmos a primeira muito mais importante que a segunda. A teosofia tem que apontar a ética e purificar a alma. Se quer aliviar o corpo físico, cujas doenças, salvo em casos de acidentes, são hereditários, o ocultismo não é estudado com fins egoístas, para a satisfação de ambição pessoal, o orgulho ou a vaidade, e dessa forma nem chegará jamais a alcançar o fim proposto, de aliviar a humanidade que sofre. Nem também estudando apenas um ramo da filosofia esotérica poderá alguém chegar a ser ocultista, mas somente estudando-os todos, ainda que não os domine perfeitamente. Então ela acredita em cura, ela acredita também em seres, né, de outros superiores. Em seres superiores eu acredito.
Eva, eu acredito em viagem astral e acredito também em reiki, mas não comercializado, essas coisas assim. Só se for das mulheres da comunidade, que for da comunidade, sim. Sofre nenhum. Como é que foi? Nenhum também estudando apenas um ramo da filosofia esotérica poderá alguém chegar a ser. Ixi, voltei. Deixa eu ver se voltou. Caiu, será? Ah lá, creio em poderes psíquicos, porém não acredito que as pessoas tenham controle sobre eles, só esporadicamente, lampejos de onipotência. Sabe que eu acho que eu tenho poderes psíquicos e eu acho que eu devo ter sido muito, como eu posso dizer, irresponsável. Eu acho que eu já fiz muita coisa errada com meus poderes psíquicos, principalmente apaixonada. E aí quando eu me apaixono, fica muito difícil. Agora que eu tô aprendendo a controlar, sabe? Tentando, por exemplo, viagem astral. Não é porque a gente tá apaixonada que a gente tem que ficar fazendo viagem astral na casa da pessoa, né? Ou sei lá, ficar toda hora. É que o ser humano, né? A nossa mente, ela é muito. Quer porque quer as coisas, né? Então hoje em dia eu tento controlar muito as coisas que eu penso, né? Que eu fico com um pouco de medo. Eu fico pensando assim, já pensou se eu morro, aí chega lá no plano espiritual, daí o plano espiritual vai fazer assim. Ariadne, a gente te deu todo esse poder, olha o que você fez, menina. Nossa. Porque eu tenho uns sonhos às vezes que eu fico, meu Deus, tomara que não seja verdade. Não, quer dizer que quando você sonha pode ser verdade, enfim. Deixa pra lá isso aí. Coisas que a gente conversa. Tenho ressalvas sobre viagem astral. Você tem experiências próprias com isso? Tenho. Muitas. Eu tenho. Por exemplo, eu acredito. Aí eu vou parar um pouquinho. Deixa eu ver, já acabou também, né? Deixa eu pensar aqui. Ó. Ah, tá certo. Ó, vou só terminar essa pergunta e eu vou te responder. E aí vai ficar legal, ó. Vai ficar legal, quer ver, ó. Portanto, não se ajuda a alcançar este importantíssimo objetivo, senão aos que estudam as ciências esotéricas. De modo nenhum, todo membro do círculo externo tem direito à instrução geral, se a desejar, mas poucos querem converter-se no que se chama de membros ativos, e a maior parte prefere ser os zangões da teosofia. Saiba que na sociedade teosófica estimulam-se as investigações privadas, contanto que não ultrapassem os limites que separam o esotérico do esotérico, a magia cega do inconsciente. Então, ó, diferença entre teosofia e ocultismo. Aí eu vou ler essa parte semana que vem, tá? Diferença entre teosofia e ocultismo. É devagarzinho, eu acho que vai durar o ano inteiro essas leituras, hein? Porque é grande os livros e eu leio só uns pedacinhos. Mas tudo bem, o bom é que tem material para muito tempo. Então, e você, já fez viagem astral? Você já fez alguma coisa assim? Eu acredito que viagem astral, que o astral ele é 3 planos. O primeiro plano é o do inconsciente. Então você pode sonhar que está no inconsciente e ir para o inconsciente também. Aí o segundo plano é o plano astral, que é um lugar onde a gente cria com a nossa imagem. Então pode ser por exemplo, eu vou criar um lugar bem legal. Deixa eu pensar, um lugar confortável. Um lugar confortável aí, vai. Uma nuvem colorida. Uma nuvem colorida que você pode comer a nuvem que é de algodão doce. Então isso é um plano astral, né? Um plano astral. Porque foi criado. E tem a quarta dimensão. Aí a quarta dimensão é um plano real, que você não pode modificar, e é onde está as colônias espírita, o umbral, né? Então, eu acredito que seja essas 3 perspectivas. Aí teve um dia que eu sonhei que eu ia para a quarta dimensão, tipo, eu sonhei que eu sonhei não, eu fiz de propósito. Eu queria sentir alguma coisa espiritual. Então eu deitei na cama e fingi que o meu corpo estava saindo, sabe? Essa técnica você deve saber, né, que você já está avançado nisso, de sair do corpo assim.
Aí eu saí do meu corpo, aí eu sabia que eu tava na quarta dimensão e sabe a sensação que eu tive? Não sei se você já usou coisas que não pode, ilícitas, chamadas drogas. Não usem drogas. Mas eu senti como se eu estivesse na psicodelia, entende? Naquela vibração da onda, né? Da Lucy Sky in the Diamonds. Então, eu senti que eu tava nessa onda. Aí, como eu já sou experiente nessa coisa, Rita Lee me defenda, então eu já sabia lidar com a energia, porque era tão sensível que se eu deixasse minha mente ir pro lado negativo, eu sentia que ia se transformar num pesadelo e a coisa ia me devorar, não sei explicar. Mas que se eu mantesse a mente positiva, eu conseguiria andar pela escada, conseguiria me movimentar. Aí eu consegui me movimentar. Eu saí do meu quarto, passei pela parede, fui até a cozinha e na cozinha tinha 2 espíritos parados. Aí eles não me viram, eu passei, desci as escadas que eu tava num prédio, né? Eu morava num prédio, num condomínio e tal. Desci as escadas e aí eu vi o porteiro sentado assistindo televisão. E um monte de espíritos. Eu morava no centro da cidade de São Paulo, imagina. Aí tinha um monte de pessoas paradas nos cantos, assim, sabe? Tipo, parada, não tava fazendo nada, parada. Só que aí elas me viram. Eu tava tentando ir pra rua. Eu sou doida, né? No centro da cidade de São Paulo, queria ir pra rua no plano da quarta dimensão, né? Aí eu fui indo, né? Tchau, vou ver como é que é isso aqui. Aí um espírito me viu. E nessa que ele me viu, os outros começaram a me ver também. Só que aí eles começaram a achar estranha eu, não sei, ficaram me olhando assim e começaram a vir pra cima de mim, assim, ficarem, sabe? Aí como era muitos, eles meio que me encurralaram. Aí eu fiquei, gente, calma, pera. É sério, eu fiquei assim, eu não tenho medo, só que eu também não queria que ficasse tão perto assim, né? Eu não tenho medo de espírito. Quer dizer, se ele aparecer do nada, eu vou tomar um susto, né? Mas... Aí eu fiquei, gente, calma, peraí. Vamos ficar um pouquinho mais longe. Eu só estou dando uma olhada e o pessoal via vindo. Aí veio uma mulher, que era de uns 40 anos, eu acho. Aí ela pegou em mim e tocou no meu ombro, assim, ó. Aí quando ela tocou, eu senti que eu caí, assim, sabe? Tipo, como se fosse muito pesado a mão dela. E então eu forcei, né? Fiz, assim, uma meditação pra sair de lá. Então, foi essa minha experiência com a quarta dimensão que eu tive mais interessante, assim. Agora, já também tive com um plano astral, essas coisas. O maior poder mágico é o entusiasmo e o poder sexual. O poder sexual eu não sei lidar, sabia? Porque eu não sei o que fazer com essa energia sexual. Eu não sei, eu não quero ser ruim com ninguém, nem usar a imagem de ninguém. Nunca fiz viagem astral. Eu recomendo, é muito divertido. Muito curioso o seu relato. Eu também achei. Aí eu ficava, não, calma, gente, calma. Daí eles ficavam vindo meio curiosos, sabe? Pra me pegar, não sei, parecia que eu... Sabe aqueles bichinhos que tem luz? E aí os bichinhos vêm pra curioso, assim, não sei, eu senti que eu tava muito leve e ali tava denso. Mas eu achei que não era o contrário, né? Eu achei que eles iam estar mais leve que eu, sabe? Porque quarta dimensão, né? Geralmente é mais leve. Mas bem, foi mais ou menos isso. Aí teve outras experiências. Depois eu fiquei mais prática. Hoje, se eu, por exemplo, dormir e tiver um sonho lúcido, eu sei diferenciar se eu tô no meu inconsciente, se eu tô num plano astral ou se eu tô na quarta dimensão. Aí teve uma vez que eu percebi que eu tava na quarta dimensão, e aí eu cheguei e a minha mãe tava no sonho. Aí eu fiz reiki nela. No sonho eu ficava assim, gente, estamos na quarta dimensão, olha que legal. Aí eu vou mostrar pra vocês que divertido. Eu sou doida. Aí eu fiz assim. Aí saiu da minha mão umas luzes rosas assim, ó. Né? Porque eu tava fazendo do amor, né? Eu queria mandar amor pra minha mãe, né? Aí, olha, mãe, que legal! Aí ela ficou cheia de rosas, assim, sabe? No corpo dela, na áurea dela, assim. Aí eu acordei, que sonho da hora, que legal. Aí minha mãe, do nada, acordou. A primeira coisa que ela fez foi, ai, filha, eu te amo tanto, eu gosto tanto de você, sabia? Você é uma filha tão querida. Aí eu, funcionou.
Então eu fico viajando nessas coisas. Acho que a vida a gente tem que ficar fantasiando ela, sabe? Porque é tão difícil, né? As emoções são tão difíceis de lidar, os conflitos emocionais e, enfim, a atenção, sabe? O capitalismo. Então eu gosto de brincar, mas daí as pessoas acham que eu sou doida. Não, elas não estão erradas. Enfim. Comecei a acompanhar o seu canal. Comecei a acompanhar o seu canal ontem. Ainda não vi quais os vídeos que você tem. Entretanto, conhece o Elifas Levi, meu ocultista favorito? Não, Elifas Levi? Elifas Levi. Que legal, eu quero conhecer ele. Eu vou pesquisar, porque eu sou curiosa. O que você mais gosta nele? O que você gosta nele? Ele fala de quais vertentes espirituais? Ele tem alguma que ele gosta mais? Oi, Gabi, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Espiritualidade Anarquista. Quem começou o tema Espiritualidade Anarquista? A Maria Lacerda de Moura já falou, né? Mas depois ficou um tema aí, eu acho que meio que quase sem falar. E aí eu recuperei esse tema e tô falando ele porque ele abrange muitas coisas e através dele eu tô conseguindo furar algumas bolhas. Então, por exemplo, da carta dos Hebreus eu posso enviar pra galera que gosta de Bíblia. Aí já começa a falar um pouco de anarquismo e socialismo libertário com o pessoal das igrejas. Porque eles se interessam pelo assunto. Eu também, e tem muitas pessoas que já estão vendo, sabe? Ainda é tímido, mas tem pessoas que já estão assistindo, gostando. Aí também eu posso falar da teosofia, e eu já posso adentrar no ocultismo e falar de anarquia e socialismo libertário para os ocultistas. Aí também, entende? Então, foi um jeito que eu programei, né, estrategicamente, de poder adentrar, porque o que aconteceu hoje, como a gente está com várias bolhas, né, e muito polarizado por causa da esquerda e da direita, polarizou tudo, virou várias bolhas, né, e as bolhas ficam tentando sei lá, brigar uma com as outras e quem é que tá certa. Aí eu tentei inventar o Coringa, que é a espiritualidade anarquista. Eu sou louca. Aí o que acontece? A espiritualidade anarquista pode entrar em todas as bolhas, entendeu? E aí estourar as bolhas e a gente voltar a trabalharmos juntos de alguma maneira, né? E produzir o socialismo libertário, anarquia matriarcal, Gingiana Azad, que é o que vai mudar o mundo, se Deus quiser. Yes! Então, a teosofia é para eu falar de espiritualidade, mas como disse Helena Blavatsky, na época dela, a teosofia era importante, por quê? Porque não tinha como as pessoas ter conhecimento das coisas, né? Hoje não, hoje a gente tem o chat GPT. A gente tem o chat GPT, vocês acreditam? Qualquer pergunta que você quiser, você pode fazer para ela. É claro que tem que tomar cuidado com as respostas, né? Ela também tem falhas e tudo mais. Mas, poxa vida! Que ferramenta, né? Que ferramenta. Eu acho que se um teosófo do passado tivesse o chat GPT, ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, o Levi, eu gosto da racionalidade dele, ele seguia pela cabala, mas fala sobre praticamente todo sobre ocultismo e religião, principalmente a católica. Ah, sim, muito interessante aí, ó. Vou dar uma olhada. Eu gosto da cabala também, acho linda, né? A geometria sagrada, linda, linda, linda. Eu não gosto do judaísmo, igrejas patriarcais, eu não gosto. Mas a cabala é realmente linda, né? A geometria, assim. Eu adoro trabalhar esses conceitos também. Se você for na página do Instagram, você vai ver lá. Nossa, deu trabalho aqueles negócios que eu fiz, hein? E aí eu iria, se as pessoas verem lá o que eu fiz. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu amo tudo que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz, assim, o projeto, acho lindo. Ai, meu Deus, que legal. Mas ficar furando as bolhas, esse é o meu objetivo. De um jeito que não seja tão invasivo, mas acontece às vezes que eu sou um ser humano, mas eu tô tentando, o universo sabe que eu tô tentando. Mas eu sou uma pessoa muito doida, então... Mas o universo me escolheu, então eu acho que ele tá achando que tá bom, né? Espero. Hoje eu vou pedir espiritualidade para eu não errar tanto. Mas eu sou muito errada. Elifas Levi não concordaria com o anarquismo. Para ele,
para ele, a hierarquia é fundamental, mas não uma hierarquia corporativista, sim de conhecimento. Ah, tá, entendi. Então, assim, ó, hierarquia é um sistema religioso, né, que foi inventado pelos homens para dominar outros homens, mulheres e crianças. Agora, o que existe é o mérito do conhecimento, que ele está certo nesse aspecto. O que é isso? Por exemplo, um professor estudou a vida inteira, ele vai saber mais do que o aluno. Então, um aluno precisa ter o respeito com o seu professor, né? Mas isso não numa forma ao qual o professor tem o direito, por exemplo, de bater nele, ou de dizer o que o aluno deve ou não fazer, né? Então, mas na parte intelectual, o aluno precisa respeitar a inteligência e sabedoria do professor para que o aluno possa aproveitar o melhor do professor, né? E também para respeitar o ser humano que é. Mas então, a palavra hierarquia, ela não se refere assim a dizer que todo mundo é igual, todo mundo merece todas as coisas e ninguém nunca vai ter o direito de mandar na outra, né? De mandar falar o que ela tem que fazer, a não ser se ela for um chefe de cozinha e estiverem dentro da cozinha, porque daí numa cozinha isso tudo muda e só lá que não pode ser coletivo. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando por causa do Jacan, né? Não, porque aí tem, assim, tô brincando. Entende qual que é a diferença? Muita gente, por exemplo, fala que a Umbanda é hierárquica, mas a Umbanda de Zélio de Moraes não é hierárquica. Por que não é hierárquica? Por mais que a gente tenha que respeitar, por exemplo, a sabedoria da preta velha, do preto velho, mesmo que a gente tenha que respeitar Yansan, Oxum, Xangô e tudo mais, eles não são violentos com a gente. Tipo assim, eles não vão penalizar a gente se a gente fizer algo errado. Então não é bem uma hierarquia de poder, e sim, simplesmente ascensões espirituais e pessoas que podem ajudar umas às outras. Entende a diferença? A pegadinha da coisa? Então, aí eu falaria isso para o Levi se nós dois fôssemos conversar sobre anarquismo, né? Que não tem essa... O anarquismo, ele é um sistema socialista libertário bem organizado, bem centralizado na questão da organização coletiva, porque é ela que organiza. Se você pegar e dizer que tem um homem mais inteligente do que o outro, e que esse homem tem o direito de mandar no outro, e ele ainda ganha coisas a mais por isso, então, por exemplo, a hierarquia vai dizer assim, o rei, ele é mais próximo de Deus, então por isso ele tem que ter uma casa com ouro, com dinheiro, com roupas bonitas, e ele vai tendo tudo, enquanto o pobre, que é considerado inferior espiritualmente, tem que trabalhar para ele, né? Essa é o sistema hierárquico que está sempre meio que ligado à espiritualidade, né? Então o mestre pode fazer o que ele quiser, enquanto o discípulo tem que ser obrigado a obedecer. Isso é hierarquia. Agora, uma questão de respeito, né? O médico estudou a vida inteira para ser um cirurgião. Ele tem mais experiência e técnica na medicina do que alguém que está começando, né? Ou assim deveria ser, entende? Mas não nos outros aspectos da vida, que é mais ou menos isso, tipo Hitler, que mandava em todo mundo, né? Ou Stalin, Mussolini. Isso são hierarquias, que é combatida no anarquismo. Entendi, sim. O Eliphas Levi é antigo. Escreveu por volta de... Ah, tá, eu achei que ele era vivo. Eu achei que ele era um youtuber. Me desculpa. Nessa época, ele defendia o equilíbrio entre o poder temporal e o religioso para conduzir a sociedade. O Eliphas Levi é antigo, escreveu por volta de 1860. Nessa época, ele defendia o equilíbrio entre o poder temporal e o religioso para conduzir a sociedade. O homem deveria obedecer por fé ou por força. Você é louco, sai fora. Quem tem que ter homem ainda? Homem? Se for a mulherada, então. Só os homens têm que obedecer às mulheradas, então. Tem o quê? Cadê pela força? Ele vai ver só a força que ele vai ver. Os homens são muito egocêntricos, eles ficam muito narcisistas, eles se acham demais. Imagina.
Imagina, isso não tem nada a ver. A forma social em que eu proponho é a da Rojava, né? E daí Rojava ela é formada por duas instituições não estatais, não tem Estado, né? Que é a YPJ e YPG. YPJ é a instância que cuida das coisas das mulheres. E YPG, que é a instância que cuida das coisas civis, populares em geral. Então, é esse sistema mais ou menos, né, que é o anarquismo ecológico proposto por Butin e Öcalan Abdullah. Öcalan Abdullah está preso faz 25 anos, né? Abdullah Öcalan, na verdade, está preso e tal, e a gente está esperando aí a sua liberdade, que vai acontecer, porque eu estou mentalizando e eu sou uma bruxona e Nahid já está livre, Mama Nahid, graças a Deus. E em breve será Pakshiana Azizi, Sharifé Mohammed e também Moradi, vão estar todas livres, felizes, e a gente vai destruir o patriarcado. Vai acabar, a gente já está no final, a gente está no final do patriarcado. Agora só falta as mulheradas terem consciência de classe sexual, e aí a gente vai acabar com as hierarquias. Vai ser lindo, vai ser lindo. Se ele fosse vivo hoje, provavelmente concordaria mais com você. Ah, então tá bom, então. Acho que a gente vai evoluindo, né? De repente ele já reencarnou e já tá mudando, já mudou o pensamento, né? Então, vai saber, né? Talvez ele era bravo, né? Com o pessoal que tava no poder, então ele tava, vamos pegar o poder pra nós e lascar esses caras aí. Tô brincando. É isso aí, gente. Obrigada pela participação. Foi bem divertido. Não liga não, Pedro. Eu sou meio doida. E se você ficar me dando corda, eu vou ficando pior. E muito obrigada, Gabi, também por ter participado. E vamos que vamos, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vai crescer, vai crescer. A árvore tá uma mudinha da espiritualidade anarquista. Tá uma mudinha e já tá bonitinha, né? Aí, conforme vai evoluindo, ela vai virar uma árvore linda. E aí ela vai fazer vários frutos. E aí vai alimentar várias pessoas, assim, ó. Fisicamente. Tô falando de coisa grande, coisa grande. Vocês já viram uma goiabeira dando goiaba? Tenta parar a prosperidade de uma goiabeira. Você não vai conseguir. A força da natureza é muito próspera. É isso aí, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.